privilégio conversar com você. Nós vamos abordar hoje aspectos muito importantes para manter a sua família feliz. Esse é um material produzido pelo CEAFA, o Centro de Apoio à Família, uma revista e um DVD com questões fundamentais. Algumas você já conhece com certeza, mas outras você vai aprender aqui com a gente para manter a sua família ainda mais feliz. E para nos ajudar a entender esse assunto tão importante, estão conosco hoje aqui o pastor Osmar Reis. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. E a Deise Reis, que é terapeuta familiar e conjugal. Tudo bom, Deise? Tudo ótimo. Vamos começar conversando com você. E o nosso primeiro tópico é o amor. Há uma frase de um cardiologista que diz o seguinte, que o amor é a melhor vacina e pode ser também o melhor remédio. A partir dessa frase, Deise, a gente pode entender que o ser humano precisa de amor e que expressa amor de formas diferentes? Independente da idade, desde o bebê até o idoso, todos precisam de amor. Precisam de amor para ter saúde, saúde física. É impressionante. Esse cardiologista que você citou, ele tem um livro, Quem Ama Não Adoece. E é impressionante o que ele diz, que ele vê no consultório, em todos os problemas, um comprometimento por falta de amor. Falta de amor. Impressionante. E é claro, o ser humano é diferente e ele ama de forma diferente. E isso às vezes gera conflito. Okay. E principalmente dentro do casamento. O marido ama de uma forma e a mulher não entende que aquilo é amor. Porque a forma da mulher amar, expressar e entender o amor é diferente. E como se não bastasse a diferença entre o marido e a mulher, ainda tem as diferenças de todas as pessoas. Há um conselheiro matrimonial, o Gary Chapman, que escreveu um livro, As 5 Linguagens do Amor. Okay. E ele diz que cada pessoa, apesar de ter as 5, tem uma que é a principal. E nós devemos, em família, identificar qual é a linguagem do amor do cônjuge para trabalhar exatamente na linguagem que possa ser compreendida. Essas linguagens, Deise, a criança aprende na infância e depois reproduz na vida adulta nos seus relacionamentos, é isso, né? Certamente, certamente. A criança aprende com seus pais e ela traz para o relacionamento da fase adulta, ela traz isso que ela aprendeu. Então, as 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, qualidade de tempo, e não conta o tempo que está dormindo, que às vezes, não, mas nós estamos juntos, dormindo, não conta. É importante destacar isso. Presentes, tem pessoas que se sentem amados quando recebem presentes, pode ser coisinha simples, o valor financeiro não conta. Atos de serviço, quando você ajuda alguém, e outras se sentem amadas quando são tocadas, abraçadas, beijadas, uma carícia. Então é preciso identificar qual é a linguagem de amor do seu cônjuge e a sua também, para que o amor possa fluir dentro do casamento. Com certeza. E já que o amor está fluindo, pastor, tem que cuidar do amor assim como se fosse uma plantinha, a gente pode falar isso? Exatamente. Assim como a gente cuida de uma planta, rega, aduba, e ela se torna linda, perfeita, o amor também precisa ser cuidado. Nós precisamos aprender a expressar o amor. Muita gente diz eu amo, mas está lá escondido, lá dentro, não expressa. Que adianta o sal dentro do saleiro? Que adianta o perfume dentro do frasco? Assim, que adianta o amor escondido lá no coração e não é revelado ao cônjuge e aos filhos? Que adianta? Portanto, nós precisamos aprender a expressar o amor com todos os nossos membros da família. E o que a gente pode fazer, Deise, para que o cônjuge se sinta amado? Importante o que você disse. Não é o que a gente deve fazer para expressar o amor, é para o cônjuge se sentir amado. Eu tenho que descobrir a linguagem do amor do meu cônjuge, então eu tenho que trabalhar na linguagem dele. Às vezes, somente palavras de afirmação, eu te amo, você é especial, se eu tivesse que começar de novo, casaria com você. Isso já faz com que o cônjuge se sinta amado. Às vezes é necessário trazer flores, um bombonzinho, qualquer coisa que... Um bilhetinho, coisas simples, mas que na verdade vão fazer diferença na vida das pessoas. Ou então você pode ajudar nas tarefas de casa, pôr a mesa para o seu cônjuge, ajudar enxugando a louça. Coisas simples, mas que vão mostrar à pessoa que ela é amada. E pode ser também um abraço, uma carícia. Então, nós temos que buscar diariamente demonstrar amor na maneira que o outro possa entender. Atitudes práticas dentro do relacionamento, né? Com certeza. E quando os filhos percebem, pastor, esse amor, que esse amor transborda, né, do casal, também impacta a vida dos filhos.
Também os é filhos importante vão para eles. imitar os pais. Se os pais demonstram amor, se abraçam, são carinhosos, os filhos vão aprender e vão levar esse ensinamento para o futuro, vão ter filhos equilibrados emocionalmente. E quando o filho não é amado, os pais não revelam amor, ele vai sofrer emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Filhos vão sofrer quando os pais não expressam amor. E quando expressam, um futuro maravilhoso, segurança emocional e espiritual. A gente pode ir além do que o pastor está falando. Ele fala que os filhos vão sofrer, né, com a falta de amor dos pais. Mas os próximos relacionamentos desses filhos também sofrerão. As famílias que serão formadas também vão sofrer. Com certeza. Um filho que não ouviu "eu te amo", ele não sabe dizer na idade adulta. Então é muito importante que esse ambiente de amor seja uma coisa bem palpável e sentida pela criança, e a criança se sinta amada, para que na vida futura, no seu relacionamento futuro, ela não tenha nenhuma dificuldade com isso. E há alguma regra para a gente demonstrar amor pelo filho? Com certeza. Uma receitinha? Algumas dicas simples. Por exemplo, contato visual. Quando o filho vem falar com a mãe ou com o pai, às vezes a mãe está ali no fogão: "Mamãe, quero falar com você". "Fala, filho, pode falar, estou escutando". E não dá dá ouvir atenção. sem olhar. Então é olho no olho, você tem que descer até a altura dos olhos do seu filho, ou subir, levantar o seu filho até a altura dos seus olhos, para que verdadeiramente você possa ouvir o que ele tem a dizer. Com isso ele vai se sentir amado. Outra coisa, abrace, beije, faça carícias no seu filho. O contato físico é importante e fundamental para transmitir amor. E outro ponto que para nós ainda é muito difícil, para os pais de um modo geral, é tempo e atenção. Mas é tempo concentrado, é atenção concentrada, é sentar no chão, é brincar de carrinho. Não é dizer: "Tá, filho, eu estou aqui olhando os e-mails, brinca aqui com o papai está aqui". Não, é sentar, é ir lá fora, jogar bola. No universo da criança. No universo, é parar o que você está fazendo e ir com a criança, fazer alguma atividade que demonstre à criança que ela é importante. Ela é tão importante que você deixou de assistir o jornal para ir brincar Para ficar com ela. Ok, algumas dicas E fundamentais. mais uma aí. coisa que é básica também: limite e disciplina. Muitas vezes a gente pensa, disciplina é castigar, não necessariamente. Então, o limite e a disciplina é você educar, é treinar a criança para a vida. E o limite mostra à criança que ela é importante, que os seus pais a valorizam e por isso cuidam dela. Ok, a gente está conversando aqui então sobre o amor na família e como isso impacta não só a vida do casal, mas a vida dos filhos também, para que seja uma família muito mais feliz. No próximo bloco a gente vai falar sobre um assunto bem interessante: o que a mulher deve saber sobre o homem, para que o casamento seja aí mais tranquilo. Então não saia daí para a gente poder continuar conversando. Nós estamos conversando então sobre assuntos importantes para manter a sua família feliz. Vamos abordar hoje 10 tópicos, 10 questões fundamentais para você entender, compreender e colocar em prática. E nesse momento agora nós vamos conversar sobre o que a mulher deve saber sobre o homem. Deise Reis, o que a mulher deve saber sobre o homem? Será que todos os homens são iguais? Aquela história de que é tudo igual, só muda o endereço, é verdade ou é mentira? Então, eu não posso dizer que todos os homens são iguais, porque cada ser humano é ímpar, é único. No entanto, é verdade que há características similares, pelo menos na maioria dos homens. E algumas mulheres têm dificuldade de lidar com isso. Elas acham que é um defeito do próprio marido quando ele está agindo apenas de acordo com o seu gênero. Eu nunca esqueço, depois de uma palestra falando sobre as diferenças, uma mulher me procurou na saída e falou: "Eu não acredito que você está dizendo que todos os homens são assim como o meu marido". Eu falei: "Mas qual é o problema?" E ela disse: "Olha, meu filho, algumas noites atrás, ele estava doente, gripadinho, e ele acordou e começou a vomitar. Eu corri para o quarto, o meu marido também, e ele sujou toda a roupa. E eu disse para o marido: vai na gaveta e pega uma camiseta. Ele correu no quarto da criança, voltou e falou: não tem camiseta na gaveta. Não achei. Não achei. E eu falei: tem, eu coloquei na segunda gaveta, vai, busca. Ele foi 3 vezes, Deise, e não achou. Eu saí, quase que de olhos fechados, abri a gaveta e tirei. Isso é um problema do meu marido ou é um problema de todos os homens? Bom, se você conversar com algumas esposas, elas vão dizer, histórias assim, né? elas vão dizer que o marido tem dificuldade realmente de encontrar as coisas. Então, isso ajudou essa esposa a entender um pouco melhor o marido. Então, algumas coisas que são características próprias do homem, e quando a gente entende como mulher, facilita o relacionamento. Mas além de entender, pastor Osmar, tem que colocar em prática.
Para manter um lar feliz e saudável, como é que a gente faz para colocar em prática essas diferenças entre homens e mulheres? A primeira coisa, os dois precisam saber que são diferentes. Se eles não compreenderem, o homem, por exemplo, ele é racional, ele é objetivo, ele é muito prático. A mulher é emocional, delicada, sensível. Se não entenderem essas diferenças, vai dar confusão, vai dar conflito. Portanto, o primeiro passo é saber que homens e mulheres são muito diferentes. Agem, reagem e pensam de modo diferente. E é necessário conhecer para harmonizar essa questão. Essas diferenças complementam, né? Complementam o casal. Mas é preciso, Deise, respeitar. Um respeitar o outro, a mulher respeitar o marido. Na prática, como é que acontece isso? Então, assim como o amor é importante para a mulher, o respeito é importante para o homem. E, aliás, isso é bíblico. A Bíblia diz que a esposa respeite seu marido. Está lá em Efésios 5:33. Então, Orientação de Deus, orientação de Deus. Deus que nos criou sabe o que a gente precisa, não é verdade? Mas muitas vezes a mulher não tem noção de quanto no dia a dia, com palavras e atitudes, às vezes coisas simples que para ela não tem nenhum valor, está desrespeitando o marido. Desde um exemplo bem prático para a gente entender. Qual seria? Então, um exemplo bem prático que eu recebi no consultório. Um casal, o marido me disse, olha, ela não me respeita, Deise. E ela falou, eu respeito sim. Não, você não me respeita. Diga uma vez que eu não lhe respeitei. E eu falei, ele não vai lembrar. Os homens não lembram muito das coisas, nós guardamos mais. E ele falou, ontem. Falei, opa, o que foi? E ele disse, ontem eu estava com um grupo de amigos lá e eles começaram a gozar de mim, dar risada. E ela riu junto, Deise, rindo de mim. Ele se sentiu desrespeitado. Se sentiu desrespeitado. E às vezes, uma ordem que o pai dá e você diz, não é assim para a criança. Então você está tirando o respeito do pai. Você está tirando o respeito do seu marido. Então, pequenas coisas, às vezes nem é uma palavra. Às vezes o marido está fazendo uma coisa e você... Faz uma expressão. Ou você não vai conseguir. Você não sabe fazer isso mesmo. Então, coisas que desqualificam o marido, que constrangem, é um desrespeito. A mulher tem que prestar atenção nisso, então. Com certeza. A gente está conversando sobre o que a mulher deve saber, pastor, com relação ao homem. Há diferença também com relação à forma como encaram o trabalho? A mulher encara de um jeito, o homem encara de outro. O que a mulher tem que saber? O homem se realiza no trabalho. O trabalho para o homem é tudo. Às vezes até exagera. A sua personalidade é demonstrada pelo trabalho. Ele trabalha. E a mulher também trabalha, mas ela é forte nos relacionamentos, mais do que presa ao trabalho. O lar é onde a mulher dedica o seu maior tempo, mais tempo dedicado à família. E o homem no trabalho, fora. Algumas mulheres também trabalham fora, mas elas não se desligam do lar. Esse é o ponto. Elas estão lá fora, mas telefonando para casa. Meu filho, organizando tudo as bem? coisas. Como é que estão as coisas? Quer dizer, o Comeu homem, tudo, tomou remédio, o é a homem mãe. dedicado até esquece um pouco Verdade. do lar. E a mulher presa. Então isso é difícil para a esposa entender essa dedicação do homem extrema ao trabalho. Ele tem que haver cuidado para não haver um conflito nesse ponto. Justamente por causa das diferenças entre homens e mulheres. Porque ela trabalha muito, mas ele se prende muito ao trabalho externo para a manutenção da casa. E ele, às vezes, não dá atenção devida para a família e nem ajuda a esposa. Às vezes o trabalho está acima da família, né, querido? Vem em primeiro lugar. A gente poderia dizer que é um pouco também, pastor, porque as mulheres elas têm a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E os homens, eles se concentram mais numa coisa, depois outra. Seria um pouco isso, pastor? Também. A mulher tem esse dom. Ela pode fazer várias atividades e cuidar de todas elas. Então ela trabalha fora, ela administra a casa, vê se tomou o remédio, cuida dos filhos, tudo, orienta. controla Agora, tudo. o homem não. O homem realiza um trabalho. Ele não tem aquela habilidade de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ele se concentra ali. E aí são motivos de alguns conflitos
nesse relacionamento do trabalho, cada um tem um estilo, ter uma formação diferente. Então tem que aprender a identificar isso no marido para aprender a respeitá-lo também. Compreender a reação do homem e a reação da mulher. Ok. Tem uma outra questão que incomoda alguns relacionamentos, que é assim, antes de casar, a mulher se cuidava, estava sempre bonitinha, cheirosa, bem arrumada. Depois que casa, em função das inúmeras atividades, ela acaba se esquecendo dela mesma. Como é que fica isso na cabeça do marido? Como é que a mulher tem que lidar com isso? A mulher tem que lembrar que o homem é visual. Então ele precisa ter uma esposa atraente. É claro que vem uma gravidez, vem 2, vem 3, o corpo não continua o mesmo, mas o homem se sente valorizado quando vê que a mulher se cuida. Mantenha o seu cabelo com um corte bonito, sempre limpinho. Não precisa ficar também de salto alto e meia fina dentro de casa, mas fique arrumadinha. E principalmente, na hora de dormir, não vai dormir feito uma bruxa, não. Durma feito uma princesa. Você não dorme sozinha, você dorme com o seu marido. Então, é importante a mulher lembrar disso e tomar cuidado todos os dias da sua vida, enquanto ela estiver ao lado do seu marido, de se cuidar, se não por ela, por ele. Por respeito a ele, né? Com Tá aí uma certeza. dica então, vai dormir arrumadinha, cheirosa, né? Bem bonitinha, vai dormir dessa forma. Mas há uma outra questão também que incomoda algumas famílias, que é com relação à forma como a mulher trata os filhos, que ela transfere isso pro marido. E aí, como é que fica esse negócio? Filho é filho, marido é marido, pastor? Esse é um problema. Às vezes a mulher quer tratar o marido como ela trata os filhos, e dando ordens. E ai Falando dele que não forte. obedeça? E o marido reage negativamente. Claro. Então, como resolver esse problema? Querer que o marido ajude em casa, dando ordens, como dá para os filhos? Não. Trate o marido com carinho. Fale com ele suavemente, um tom suave. E ele vai refletir o pedido e vai atendê-la. Agora, com firmeza, chamando atenção, como faz com os filhos, aí não funciona. Porque ele se sente desrespeitado. Daí a gente volta lá no Com começo. certeza. Acaba virando um Uma ciclo coisa daí. puxa a outra. Exatamente, exatamente. Essas são algumas dicas, então, algumas orientações sobre o que a mulher deve saber sobre o homem, sobre essas diferenças, aprender a lidar com o seu marido para que a sua família continue sendo feliz e saudável. No próximo bloco a gente vai falar sobre o que o homem deve saber sobre a mulher. Você não pode perder. As diferenças entre homens e mulheres, quando não são compreendidas e respeitadas, sempre causam problemas nos relacionamentos, principalmente no casamento. Daisy Reis, agora a gente vai inverter, né? A gente falou como uma mulher ou o que uma mulher deve saber sobre um homem, agora o que o homem deve saber a respeito da mulher. Na forma de tratá-la, como agradar a uma mulher? É simples, muito simples. Fazer o que fazia quando namorava. Não mudar. Não mudar. Sabe o que acontece? A mulher, assim como o homem é visual, a mulher é auditiva. Ela gosta de ouvir, eu te amo, você está bonita, você é especial. Mas eu não sei, esses homens falam isso tanto na época do namoro que conquista o coração das mulheres. E daí acha que valeu pra vida casa, toda. e eu não sei o que acontece com as cordas vocais masculinas. Eles ficam mudos, eles não falam mais. E elas precisam de ouvir sempre, nós precisamos ouvir isso constantemente. O homem não entende o quanto isso é importante para a mulher. Ela precisa se sentir a prioridade na vida dele. E muitos homens vão dizer, mas ela é minha prioridade. Mas não demonstra isso. Se ela não sente fala. que é, o que adianta? Que adianta? Eu tive essa dificuldade no início do nosso casamento. Sério? O meu marido, apesar de me amar muito, ele não verbalizava isso com frequência. Eu não me sentia prioridade na vida dele. Para mim, na minha ótica, a prioridade era o trabalho. Graças a Deus, isso foi mudando quando nós tomamos conhecimento dessas diferenças. E depois, sabe o que acontecia? Ele continuava trabalhando bastante, no entanto, ele me ligava, estava num outro país, uma agenda lotada, que eu sei que ele tinha, ele me ligava para dizer, querida, te amo, estou com saudade, estou pensando em você. Eu dizia, pai, se esse homem... Esse foi o homem que eu escolhi. Não, se esse homem com essa agenda lotada liga para me dizer isso, eu sou muito especial mesmo para ele. E isso fez a diferença no nosso Com casamento. certeza. Pastor Osmar, teve que mudar algumas atitudes suas, né? Alguma compreensão, comportamento. Foi difícil, pastor, mudar isso para poder entender essa diferença? Foi progressivamente. Exatamente. À medida que eu fui lendo e compreendendo
a mulher, conhecendo como ela age, como reage, aí eu fui entendendo que eu tinha que mudar para fazê-la feliz. Esse é o ponto que eu queria também focalizar agora. Sim. A mulher precisa ter tempo do marido para ela falar, porque ela gosta de falar. Ela gosta de ser ouvida. A gente gosta de ser ouvida, não gosta? E o marido precisa ouvi-la atentamente, respeitá-la, olhar para ela, não ficar envolvido com nenhuma outra atividade, mas deixá-la falar e dê atenção ao que ela está falando. Cuide bem. É uma forma de demonstrar amor também. É uma forma de demonstrar amor, porque ela necessita esse momento e o marido precisa ouvi-la e dar atenção com todo o respeito. Mas a gente tem que confessar aqui, Deise, que nós também não somos fáceis. Não somos. Né? O nosso humor oscila o tempo todo, a gente fala demais às vezes. É verdade. Como é que a gente faz para não enlouquecer esse homem, né, que a gente escolheu, e ele conseguir entender as nossas diferenças e conseguir praticar isso no dia a dia para a família ficar feliz? Então, veja bem, com relação a falar e ouvir, claro que a gente quer que o marido pare e ouça a gente. A gente vai ter um módulo sobre comunicação, mas eu já vou adiantar que nós mulheres não podemos falar com os maridos como a gente fala com as amigas. A gente gosta de contar detalhes e o homem não gosta disso. Então, quando você vai falar com um amigo, você, menina, eu tenho um negócio para te contar. Ela não sabe nem o que, ela já está vibrando. Ai, que ótimo, conta. O marido não vai ter essa reação. Não, quando você chegar e dizer, marido, eu tenho um negócio. O que foi? Fala logo. Ele Porque já quer dar a sabe. solução. Não, ele quer rápido, ele quer ser objetivo. Porque ele já sabe que aquilo vai andar muito. Então é complicado. Nós também temos essa diferença de humor causada pelo nosso ciclo menstrual, é a famosa TPM. Sim. Que é real, que existe. Mas o homem precisa ter um pouquinho de paciência com isso, né? Agora é hora deles. Um pouquinho de paciência, essa época do mês ela precisa de mais carinho, ela precisa de mais conforto, basta ele abraçá-la mais e dizer, olha, estou do seu lado, conte comigo, que as coisas vão ficar mais fáceis. Com certeza, com certeza. Há muitas diferenças entre homens e mulheres que podem ser amenizadas se o casal estiver disposto a isso. Não é, pastor? Tem uma questão que sempre dá briga na maioria das famílias. Eu acho que alguém que está nos acompanhando tem briga em casa por conta disso. O marido não ajuda nas atividades domésticas. Lavar a louça, tirar o lixo, ele entende que tudo isso é responsabilidade da mulher. O marido tem que ajudar, pastor? Se ajudar, não sobra mais tempo para os dois ficarem juntinhos? Perfeitamente. Se o marido ajudar a esposa nas atribuições do lar, da casa, ela vai ser muito mais feliz. Ela vai dedicar mais tempo para ele que vai ganhar com isso. E vai estar mais disposta, né, para namorar. Olha a dica. E não é nada de errado um homem ajudar a lavar a louça, estender a roupa, levar o lixo para fora. Isso vai dar um resultado extraordinário na vida dos dois. Mas há um outro ponto também que eu queria focalizar aqui dentro desse tema. A mulher necessita que o marido faça isso, mas também aprecie, elogie o que ela faz, elogie pela sua beleza, você é linda, você é uma mulher encantadora, feliz o dia que eu casei com você. E tudo isso eu fui aprendendo ao longo do caminho. E teve que ir mudando, né? Fui mudando. Você é uma mulher extraordinária, a sua roupa é muito bonita, o seu elogiar, cabelo né, é bonito, pastor? elogiar, valorizar o trabalho dela como esposa e como mãe e como dona de casa. Isso dá um dividendo extraordinário para ele, porque ela vai ser mais feliz e vai dedicar mais tempo para ele. Isso vai se refletir nas atitudes da mulher, É tão Deise. simples, você está linda. Às vezes a mulher, nós também, às vezes cortamos o cabelo um dedo, querendo marido. Que ele perceba que mudou, né? Nem tudo dá para ele perceber. Mas é importante ele ficar atento para elogiá-la, porque isso vai fazer diferença na cabecinha dela e na maneira como ela vai tratar. Eu também queria focalizar outro ponto. O marido jamais deve criticá-la. O cabelo está ficando branco. Não toca nesse assunto. Ela está ficando gordinha. Dá briga. Gordinha. Não toca, não pode tocar nisso. A idade está chegando, não fala das rugas. Nada, não fala nada disso. Ó a dica. E isso tudo eu quero dizer que eu fui aprendendo ao longo do tempo e o nosso lar cada vez mais feliz. Por isso que nós estamos hoje falando para os amigos. Eu acho que é válido a nossa experiência pessoal. Com certeza. O Osmar veio de um lar onde o amor não era verbalizado com tanta intensidade, ou quase não era verbalizado.
E quando nós nos casamos, isso foi um problema muito sério para mim. Porque eu achava que ele não me amava, ele não falava. Então, é possível mudar? Ah, não, alguns dizem, eu nasci assim, vou morrer assim. Que isso? E o Espírito Santo não pode mudar uma pessoa? Transformar? Claro que pode. Então, à medida que ele foi tomando conhecimento, ele foi mudando as suas atitudes e isso fez com que eu mudasse também a maneira como eu me relacionava com ele. Isso fez com que a minha autoestima também subisse. Porque quando uma esposa não se sente muito valorizada pelo marido, a autoestima dela também vai lá para baixo. Então são coisas simples, mas que é importante que o homem realmente precisa saber para trazer a felicidade para sua esposa. E precisa estar disposto a mudar, né? A aprender e a mudar, Com né? certeza. O pastor falou sobre uma questão importante que nós gostamos de ser ouvidas, né? A mulher gosta de falar, mas também gosta de ser ouvida. E a opinião dela nas questões importantes, nas decisões importantes da casa é fundamental, não é, pastor? Fundamental. O esposo deve consultá-la sobre várias atividades. Comprar um carro, ele vai comprar um carro, ele deve consultá-la. Ele vai comprar um terreno, ela deve Decisão dar opinião. em conjunto, do casal, da família. E comprar atender outras necessidades. Ela deve ser consultada, porque se eles estão juntos nas decisões, eles vão ou se alegrar juntos no futuro ou sofrer juntos. Para a gente fechar esse bloco de orientação para os homens, né, o que os homens devem saber a respeito das mulheres, Deise, as mulheres normalmente são românticas. Normalmente. Você é romântica? Eu sou romântica. Sou muito. E daí casa com um marido que não é romântico? Normalmente que não é. Não acontece. E aí, como é que faz para administrar isso? O que o homem tem que aprender com relação à mulher para manter a família feliz? Coisas simples. Eu digo o seguinte, o homem consegue ser romântico de vez em quando, se ele se esforçar. Ele não precisa ser naturalmente, mas sabendo que isso agrada a mulher, uma viagem surpresa, um presentinho surpresa, um ramalhete de flores, mesmo que não seja uma data especial, são coisas que tocam profundamente o coração da mulher. E também digo para as mulheres, se o seu marido não é nada romântico, não fique com expectativas e frustrada, porque ele não é. Faça você, crie um clima, faça alguma coisa que seja romântico e que vai agradar os dois. Eu acho que dá para encontrar o equilíbrio. Um cede um pouquinho, o outro afasta um pouquinho para não exigir tanto e dá para encontrar o ponto de equilíbrio. E a gente chega a um equilíbrio, né? Família feliz. Ok. A gente está conversando aqui sobre aspectos importantes para que a sua família seja feliz. Algumas questões certamente você já sabe, mas outras nós estamos aprendendo aqui juntos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre comunicação. E aí, é importante ou não é numa vida em família? Na era da comunicação. A tecnologia surgiu para encurtar distâncias, mas tem afastado quem está perto. Deise Reis, como que a gente faz para conciliar isso? Será que hoje em dia, na era da comunicação, nós estamos sabendo nos comunicar? Então, esse tem sido o grande problema dos dias atuais. A tecnologia tem aumentado, a gente agora anda com um smartphone, com celular, com internet. Em qualquer lugar você tem contato com o mundo inteiro. Tem coisas boas? Claro que tem. Você vê um filho que está, por exemplo, eu tenho um filho que está do outro lado do oceano. E eu falo olhando para ele. Isso é maravilhoso, né? Isso é ótimo. Claro. Por outro lado, nós temos que lembrar que nós temos que controlar esses aparelhos e não ser controlados por eles. Então, o perigo é que o tempo que o casal deve estar conversando, está cada um no seu smartphone ou no tablet, nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, se comunicando com outras pessoas e aqui dentro de casa há uma solidão. Isolamento. Um isolamento, os dois estão solitários. Isso é uma queixa comum no consultório. E o que é que a gente tem que fazer? Ficar alerta, atento, e né? dominar, se possível, e por que não é possível? Desligar, para dar atenção um ao outro. Desligar. Você tem que se desconectar para se conectar com o seu cônjuge. Com quem está perto, né? Com certeza. Pastor, nós estamos falando sobre comunicação e a gente sabe que homens e mulheres se comunicam de maneira diferente. É como se os dois falassem outros idiomas, e aí como é que concilia isso para haver harmonia e a família realmente ser feliz? Primeiro, o homem, ele é muito racional e lógico, ele fala o que está na mente. Ele relata fatos. A mulher fala o que está no coração. Verdade. A mulher é emoção, a mulher é sentimentos, relacionamento. E aí está uma dificuldade, que tem que haver uma harmonia nesses dois aspectos.
O homem fala direto e não, às vezes não é muito emocional. Então, isso é outro ponto que tem que ter cuidado, para que a mulher não fique frustrada somente com o homem falando objetivamente e não abrindo o coração. Porque o ideal é o homem falar também os seus sentimentos para conquistar a esposa. Expressar seus sentimentos. É isso que ela quer ouvir, né? Sim. Não ficar só no mundo da lógica, da razão, Da racionalidade. da mente, racionalidade, não. Ele deve falar também envolvendo os sentimentos, que é o melhor meio de comunicação. Ok, então, partindo dos sentimentos, é uma forma de a gente ter uma boa comunicação em casa, Deise? Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos entender as diferenças. A mulher precisa entender que ela não pode florear muito, ela tem que ser mais objetiva, mais direta quando falar com o marido. E o marido precisa entender que ele tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque por mais que a mulher enxugue o que está dizendo, ainda não vai ser o suficiente para ele. E há também um outro probleminha na comunicação, é que a mulher nem sempre é muito clara. Como a gente tem uma intuição, essa intuição feminina é real, a gente capta as coisas mesmo quando elas não são ditas. E a gente espera que o marido entenda isso. E o marido não entende, você tem que falar, você tem que ser clara, aquilo que você quer. E pior é quando você diz uma coisa querendo dizer outra. Olha, não se preocupe, vai ser meu aniversário, não compra presente, a coisa está difícil. E você fica esperando o presente. E fica esperando, porque se fosse o contrário, você compraria. E ele não vai comprar. Não, ele não vai, você falou que não precisa, ele não vai comprar. Então, como é importante a gente entender essas diferenças para se comunicar melhor dentro do casamento. Com certeza. Pastor, a Bíblia fala pra gente que há tempo para tudo, né? Há tempo, inclusive, para calar, para ficar em silêncio numa relação. Que momento é esse, pastor? No momento que os dois começam a se desentender na comunicação, na conversa, começam a brigar, A se agredir. a Né? se Os ânimos se agredir, exaltam. então não é um momento para continuar. Eles deveriam se calar, esperar passar um pouco, quando estiverem já bem, tranquilos e já compreenderam mais o fato, aí eles voltam a conversar aquilo que se desentenderam a primeira vez. Esperar, então, Acalmar. acalmar tudo e voltar. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Se os dois começam a brigar, parem. Esperam passar um tempo para voltar a conversar. Com certeza, há tempo para tudo. Há tempo, inclusive, para você aprender a lidar com o seu cônjuge, a melhorar o seu relacionamento e manter aí a sua família muito mais feliz. Nós encerramos então esse bloco falando sobre a importância da comunicação. No próximo bloco nós vamos falar sobre conflitos conjugais. E aí, tem problemas no seu casamento? Sim ou não? Com certeza deve ter algum problema, né? Então você não pode perder o próximo bloco. Como resolver os conflitos conjugais? As pessoas normalmente casam esperando viverem felizes. Mas a felicidade parece que não vem junto com a certidão de casamento. E aí, Deise Reis, como fazer para investir nessa felicidade dentro de um casamento? Então, casaram e foram felizes para sempre só nos contos de fadas. Porque a felicidade, ela requer trabalho. Você tem que trabalhar a vida inteira para você manter a felicidade do casamento. Isso não acontece por acaso. Imagine que duas pessoas diferentes, vindo de lares diferentes, com hábitos diferentes, agora se unem no mesmo lar. É claro que vai surgir alguns conflitos. Então a gente pode falar que todos os casais passam por algum conflito. Sem dúvida, todos os casais passam por conflitos. A diferença é como o casal lida com esse conflito. E é importante lembrar que mesmo que haja conflito, você não está dialogando ou discutindo com o inimigo, você está discutindo com o amor da sua vida, com a pessoa com quem você escolheu passar o resto da vida. Isso é fundamental, né, Deise? Não encarar o outro como sendo alguém que você está competindo. Que tem que ser melhor do que ele. É uma parceria, né? E tem que discordar com respeito, sem agressões verbais, sem baixar o nível, sem palavrões. Nada disso cabe num relacionamento que está caminhando para a felicidade. Pastora Deise falou sobre alguns aspectos que podem ocasionar conflitos, né? Como culturas diferentes, criação diferente. Mas quais são, de fato, pastor, os principais motivos de conflitos num relacionamento? Um dos motivos é dívida, finanças. Eles não trabalham juntos e se envolvem em dívidas
e dá muitos conflitos. Um briga provoca com o muitos outro, conflitos. cobra do outro. É. Outro motivo de conflito são os filhos. O pai tem uma formação, uma maneira de educar, a mãe tem outra maneira de educar e eles entram em conflito nesse aspecto de educar os filhos, porque cada um veio de um lar diferente e quer educar diferente. Outro motivo, a intimidade física. Nem sempre o casal se harmoniza nesse aspecto. E é necessário, às vezes, buscar uma ajuda, buscar conhecer mais, para evitar que isso se transforme numa crise insustentável, um grande problema. Eu anotei outros motivos, conflitos de agenda. Por exemplo, o marido tem uma agenda interminável, a esposa tem uma agenda menor, e eles não têm tempo para nada. Não se encontram. Porque todo o tempo ele está em compromisso, agenda. Outro elemento que provoca conflitos, as diferenças entre homem e mulher, que nós já falamos. O homem age de uma maneira, a mulher de outra maneira, dá conflito, se eles não estudam essas diferenças. Outro assunto delicado é a família, tanto de um lado como de outro. A família tenta se envolver, intervir no casal. Nem sempre ajuda, na maior parte das vezes atrapalha. Atrapalha. Então a família quer continuar dando ordens, dando orientação lá de fora. Dá conflito. Há um outro aspecto, lazer, férias. Um quer ir para um lado, outro quer ir para outro. E aí dá briga. E dá confusão. Amigos. Muitas vezes o marido tem amigos e são amigos até exagerados, amigos íntimos. Ou mesmo amigas, que isso também cria conflitos. Amigas. Sim. E ela também. E ambos ficam com ciúme um do outro, porque não sobra quase tempo para eles, porque é com os amigos de um lado para outro. Mas aí o que fazer? Não pode ter amigo no relacionamento, pastor? Tudo com equilíbrio, É verdade. tudo com moderação, porque casamento é tudo equilíbrio. Não, e eu acho importante lembrar o seguinte, porque tem pessoas que casam e continuam agindo da mesma forma. se fossem solteiros. Exatamente. E não pode. Ah, bom, mas se eu era solteiro, toda noite eu saía com meus amigos, vou continuar saindo. Não, não vai. Porque no casamento você tem que mudar suas atitudes. Manter as amizades, mas agora as amizades, o amigo é amigo dos dois. Você não pode mais fazer as mesmas coisas que fazia como quando era solteiro. Tem que ter consciência nesse ponto, Com né? Há certeza. outros 2 pontos que eu queria focalizar. Falta de tempo. Hoje, a crise do mundo é tempo. Ninguém tem tempo. É a crise da família também, né? E a família sofre porque, às vezes, um não tem tempo para os outros. Ou o esposo ou a esposa. Então, tempo é motivo de um conflito. Com certeza. E o outro aspecto que eu queria focalizar é quem é que manda na casa. É o homem ou é a mulher? É o homem. E aí, Briga pastor? pelo poder. Como é que responde? Quem é o que tem o poder? Se não houver um equilíbrio, também vai dar conflito. Verdade. Com certeza. Para a gente resolver parte desses conflitos que o pastor citou, Deise, sentar e conversar pode ser uma boa alternativa? Excelente, é fundamental. E, inclusive, a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, é necessário conversar. Agora, veja bem, tem casais que não falam sobre os conflitos. Discutem, se agridem, se magoam. E vão empurrando. E deixam o tempo passar. Às vezes ficam sem se falar, 2, 3 dias. Às vezes chegam ao cúmulo de mudar de quarto, depois voltam e deixam o tempo passar. Aí, não, daqui a pouco tudo volta ao normal. Não volta. É importante conversar sobre o assunto e verdadeiramente resolver o conflito. Agora, escolher o momento apropriado para conversar. Não é na hora que está todo mundo pegando fogo e a crise grave, não. Uma outra maneira de resolver é você falar de você. Ao invés de dizer, é porque você fez isso, fez... Não, eu me senti assim, eu fiquei magoada. Quando você fala de você, você não agride o outro. Então, isso é importante. Uma outra coisa, pare de se fazer de vítima, pare de se depreciar, ou então de acusar o outro, fazer um bode expiatório. Cada um assuma a sua parte, não julgue o outro. Isso é importante na hora da solução de um conflito. Não traga os problemas do passado e reconheça o seu erro e peça perdão.
Ok. Isso é fundamental. Ok. Algumas dicas aqui bastante importantes, eu estou aprendendo bastante. Você está aprendendo com a gente também? Com certeza, depois de acompanhar toda essa conversa, de ler essa revista, de assistir a esse DVD, com certeza você vai colocar em prática essas orientações e a sua família vai ser muito mais feliz. No próximo bloco a gente vai conversar sobre como criar filhos vencedores. Então não saia daí. Das tarefas mais difíceis da atualidade é a criação de filhos. Como conciliar a modernidade, as atividades do dia a dia com a criação de crianças saudáveis, futuros adultos felizes? Deise Reis, é possível criar filhos vencedores? É possível, mas dá trabalho. O mundo hoje nos leva muito para fora do lar, porque cada um está preocupado e tem razão. O mercado de trabalho é competitivo demais, eu tenho que me qualificar, eu tenho que melhorar a minha performance e muitas vezes eu não tenho tempo para o filho. Eu não posso criar filhos vencedores se eu não estiver do lado deles, se eu não tiver tempo de qualidade com eles. Investir no relacionamento. Exatamente. Filhos precisam de modelos. O filho vai muito mais pelo que você faz do que pelo que você diz. Então, isso é importante. Eles vão aprender a viver a vida, eles vão aprender os valores da vida olhando para os seus pais. Então, é necessário e é importante esse tempo de convivência, que não pode ser somente a hora que o pai chega ou a mãe chega, bom, agora vamos dormir. E não conviveu nada os filhos e os seus pais. Esse tempo de qualidade que a Deise fala, pastor, pode resultar em belos modelos para os filhos? Exatamente. Pais que se amam, os filhos aprendem. E o filho necessita de amor. O que ele mais precisa é de amor por parte dos pais. Segundo, o filho precisa de intimidade, de carinho, de afeto. Ele precisa que o pai o abrace, brinque com ele, faça carinho. Isso dá segurança emocional. Ele vai crescer e vai ser um homem seguro, porque ele recebeu isso lá na casa dele. Eu sofri um pouco na vida, porque meu pai não sabia que tinha que fazer isso comigo. Mas Deus me ajudou, porque Deus pode operar transformações na nossa vida. Mas como é importante os pais tratarem os filhos com carinho, com amor, demonstrar isso no relacionamento com a esposa. No dia a dia, né? No dia a dia. Há outro ponto importante na educação e pela felicidade dos filhos. Os pais precisam estabelecer limites. Isso é amor. Filho não pode fazer isso. Isso você pode. E o filho sabe que limites é uma demonstração de carinho que os pais têm por ele. Cuidado, né? Para não deixar à vontade. Portanto, esses pontos são muito fortes para termos filhos equilibrados emocionalmente. Filhos vencedores, né? Vencedores. A gente falando assim, Deise, parece muito simples. Mas a criança não vem com um manual de instrução. E o pai também não, Pois né? é. Ele vai aprendendo no dia a dia. O pastor deu o exemplo dele com o pai dele. É difícil para o pai, para a mãe, aprender a lidar com o filho. O que fazer nessas horas, Deise? Então, não é lamentável que você, para qualquer profissão, mesmo a que não exija um currículo acadêmico, você precisa de um treinamento, você precisa de um preparo. Mas qual é o preparo para ser pai e mãe? Quer dizer, você está formando o caráter, você está formando os cidadãos do amanhã. Algo de mais especial que existe, você está Exatamente. formando e não tem você- formação para isso. Exatamente. Então, você tem que ser um autodidata, você tem que buscar ler, você tem que buscar conhecimento, você tem que conversar com pessoas que têm filhos bem-sucedidos, para que você possa pegar algumas dicas. Porque se você for somente aprendendo do relacionamento dos seus pais, que nesses normalmente a gente enxerga algumas coisas negativas, eu acho que nós vamos ter muito mais dificuldades. Então, Então, é a importante dica- aprender. Isso, a dica fundamental é conversar com outras famílias, Ler. buscar informação em literaturas, Sem dúvida. para poder saber o que fazer, Certa vez né? uma mulher me procurou e falou, Deise, estou tendo tanto problema com meu filho adolescente. Falei, já leu algum livro sobre adolescente? Não. Ah, então vai ter mesmo, porque é difícil. São fases da vida que a gente precisa ter um pouco de conhecimento para saber como lidar. E você fala em fases da vida e a criança passa, assim, por muitas fases. E o que ensinar a esses filhos? As fases passam, os ensinamentos também? O que a gente ensina? Então, os ensinamentos mudam, mas o maior ensinamento é na primeira infância. É ali o ponto fundamental, que você vai formar o caráter e preparar para a vida futura. Se você cuidar bem na primeira infância, você não vai ter muito problema com o seu adolescente.
O jovem não vai lhe dar trabalho. E o adulto vai ser bem-sucedido nos seus relacionamentos. Para mim, o mais importante, ensine seu filho a depender de Deus. Não ensine seu filho a depender de você. Ensine seu filho a depender de Deus. Isso é fundamental para a segurança dele e para o bom desempenho na vida. Lembrando, o filho aprende mais pelos modelos. Então, o filho tem que ver que Deus é importante para os seus pais, para que ele também aprenda a amar e a respeitar Deus. Pastor Osmar, a Deise comentou algo bem especial, dizendo que a gente não forma pais, né? E o senhor contou para a gente a sua experiência do seu relacionamento com o seu pai. Como que o senhor fez para trabalhar isso com os seus filhos? O senhor teve que aprender. Eu não recebi do meu pai aquela atenção que eu precisava, aquele carinho. E tive dificuldades, quando eu me casei, em passar para os meus filhos esse amor, essa atenção, esse carinho. Eu amava, mas tinha dificuldade de expressar. Viajava muito, tinha uma grande responsabilidade e quase não parava em casa. E um dia o meu filho falou comigo: pai, quando foi que o senhor brincou comigo de bola? Ele já era um universitário quando falou isso, né? Meu filho já era adulto. Pai, quando foi que o senhor brincou de bola, de carrinho? Quando foi que o senhor brincou de cavalinho? E eu parei, fiquei mudo, porque na realidade eu não conhecia todos esses ensinamentos. Depois eu tentei reconquistá-lo com muito carinho, todo o tempo. Meu filho, o pai ama você, meu filho, você é especial. E um dia ele chegou a reconhecer: meu pai, eu já lhe perdoei. E tudo ficou bem depois de alguns anos. Graças a Deus. Como é importante o pai e a mãe demonstrarem amor, carinho e afeto para com os filhos, quando são pequenos. Fundamental, né? Fundamental. Você tem hoje a oportunidade de fazer diferente na vida dos seus filhos, né? Se eles são pequenos, você está recebendo aqui algumas orientações para lhe ajudar na criação dessas crianças, para que sejam, sim, filhos vencedores e crianças e adultos felizes. Se você já passou dessa fase, se os seus filhos já cresceram, segue o exemplo do pastor Osmar. Conversa com seu filho, pede perdão e tenta reconquistar essa confiança, esse amor, que certamente a família ficará muito mais feliz. No próximo bloco nós vamos falar sobre finanças na família, um dos pontos fundamentais para conflitos. Então não saia daí. A área das finanças pode ser considerada a mais sensível de uma família. Ela pode resultar em brigas, desentendimentos e até divórcio. Deise, o perigo da má administração das finanças afeta diretamente o relacionamento da família? Sem dúvida nenhuma, e pode destruir o relacionamento, seja por causa de dívidas ou excesso de gastos de um dos cônjuges. Às vezes um é econômico e o outro gasta demais. Isso é um problema muito sério. E nós vivemos hoje no mundo que o apelo ao consumismo é muito grande. É intenso, Depois né? as facilidades, cheque pré-datado, cartões de crédito. Se não houver um cuidado com relação a isso e um bom diálogo entre os cônjuges, pode ser um grande problema. E também a mulher e o homem têm visões diferentes de economia. De gastos também. De gastos também. Para o homem, economizar é colocar dinheiro no banco, está guardado. Para a mulher, economizar é quando ela encontra uma promoção. Grande economia. Então ela economizou. E isso, às vezes, é também motivo de conflito. Então é importante que o casal sempre converse sobre os gastos e cada um saiba o que o outro pensa, para que, em conjunto, eles possam encontrar harmonia nessa área tão delicada do casamento. Pastor Osmar, como organizar e planejar as finanças para garantir mais tranquilidade no dia a dia de uma família? A primeira coisa, a família deve preparar um orçamento. E todos da família devem participar, para saber economizar e não sair fora do orçamento. Ok. Segundo ponto, a família não deve gastar mais do que ganha. Isso é fundamental. Fundamental. Não gaste antes de ganhar. Também não deve gastar tudo logo que recebe, controlando o dinheiro para chegar até o fim do mês. Então vamos lá, não gaste mais do que ganha, não gaste antes de ganhar e não gaste tudo de uma vez. Olha as dicas aí. Controlando o orçamento para chegar ao fim do mês, senão chega, o dinheiro acaba antes do fim do mês, sobra mês sem dinheiro. Sobra mês, falta dinheiro.
Outra coisa muito importante, cuidado com as liquidações. Porque as liquidações às vezes nos levam a comprar algo que nós não precisamos. Compramos porque está um preço barato e vamos comprar. Mas elas são tentadoras, né, Deise? Mas isso não é o melhor. Cuidado com as dívidas. As dívidas são armadilhas de Satanás. Cuidado com o cartão de crédito, porque ele não tem nada de crédito, ele é de dívida. Cartão de dívida. É, cartão de dívida, porque a gente vai pagando tão fácil, porque parece que é um dinheiro pronto, disponível, prático, mas depois vem as consequências. Cuidado com o cartão de crédito. E aprenda a poupar. Todo mês, separe uma importância para deixar para momentos de emergência. Economize e guarde uma poupança, ainda que seja pequena, para momentos que a família precisa, às vezes, de uma emergência, saúde, né? E tem aquele valor. Okay. Há um ponto também importante, que eu li de bons livros, que a mulher que não trabalha fora também deveria receber uma mesadinha, uma mesada para ela fazer o que ela precisa, porque ela trabalha tanto e às vezes não tem nada para gastar. Então, isso ajudará na felicidade do casal, o marido separar um valor e ela terá liberdade de fazer o que ela sentir deseja. Lidar com o dinheiro sem dela. prestar conta ao marido. Porque, afinal de contas, se ela não trabalhar fora, ela está trabalhando dentro de casa. Sim. E economizando para ele, sem dúvida nenhuma. Okay. Então, isso é um ponto importante. Deise, existem hábitos que são considerados sólidos dentro das finanças? Hábitos financeiros sólidos existem? Com certeza. Até anotei algumas coisas interessantes aqui para compartilhar com você. Saber gastar é tão importante quanto saber ganhar. Olha, isso é impressionante. Pois é. Na medida do possível, não faça crediário. Comprar à vista é a melhor maneira de você efetuar uma compra. Para isso precisa planejamento, né? Planejamento. Okay. E muitas vezes você consegue um desconto comprando à vista, não comprando a prazo. Nunca compre no primeiro lugar que entrar. Pesquise. Ande um pouquinho mais. Às vezes, 3, 4 casas diferentes, você encontra diferenças grandes de porcentagem. Então, olhe a qualidade do que você está comprando. Compre coisas boas, porque duram mais. Compre produtos da estação, porque vai ser mais barato. Cuidado com o uso indiscriminado do telefone. Hoje é tanta facilidade. É tão fácil, você liga para interurbano e você não se dá conta e depois olha o preço. A conta vem alta. Não se deixe impressionar pelas embalagens. Compare a quantidade, porque isso faz diferença. E fazer o compromisso mútuo, o casal e a família, de se manter dentro do orçamento. Do orçamento. Pastor, e para a gente sair das dívidas, se livrar das dívidas e ter sucesso financeiro, existe algum segredo? Não comprar a prazo, porque vai pagar o dobro. Sim. Outro, cuidado com o cartão de crédito, que é muito fácil a gente comprar e pagar depois e o juro é altíssimo. Separe primeiramente, segundo a vontade de Deus, separe o dízimo que é do Senhor. Recebeu o salário, separe o dízimo. Porque Deus tem uma promessa. Aqueles que são fiéis nos dízimos, Deus multiplica os bens. Então, não tome o dinheiro que pertence a Deus. Também as ofertas. 90% fica para o dono do dinheiro. Ele só tirou 10%, 90%. Deve ter sabedoria como administrar esses 90%. Sim. Porque tudo pertence a Deus. Agora eu vou usar essa parte para minha família. Portanto, isto é algo que ajuda a família a viver melhor, a multiplicar os bens, ter saúde, porque é uma promessa de Deus para os que são fiéis, porque pertence a Ele. Segundo, e agora terminando, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, diz a Bíblia, exceto o amor. Olha que recomendação. Fechamos com chave de ouro. Só ficar devendo amor. E ainda mais, seja livre, organize a sua vida financeira, peça ajuda de Deus, busque através da oração
e seja fiel, porque Deus multiplicará tudo que você tem. Com certeza. Ficam aí então as dicas do pastor Osmar Reis e da Deise Reis sobre finanças, como você obter sucesso financeiro e manter aí a família mais equilibrada, mais tranquila e com certeza muito mais feliz. No próximo bloco nós vamos falar sobre um outro assunto bastante polêmico: divórcio. Quando? Como? Por quê? É necessário? Qual é o plano de Deus? Não saia daí que a gente já volta. Segundo o IBGE, as taxas de divórcio no Brasil cresceram 200% de 1984 até 2007. Em 23 anos, foram 200% de desvalorização do casamento. Deise Reis, essa realidade vai contra o plano de Deus. Certamente. Infelizmente, hoje nós vivemos numa sociedade onde a mídia, as leis, a cultura, as celebridades estão se tornando predominantemente anti-casamento. Até a legislação mudou para facilitar o acesso ao divórcio. Então, hoje se divorciar é uma coisa muito fácil. E alguns acham que o casamento é descartável. Então, casa, separa, divorcia, casa de novo, divorcia, enfim. Esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus para o casamento envolve compromisso. E lá no altar, você assume um compromisso de amar, de respeitar, de honrar, até que a morte separe. Pena que essas promessas são esquecidas tão rapidamente. Ao sair do altar. Infelizmente. Quase isso, né? Pastor Osmar, quais seriam as principais causas de divórcio hoje no Brasil? As pesquisas têm demonstrado que a causa principal é o afastamento de Deus. Longe de Deus, longe um do outro. Porque Deus é que ele criou o casamento. O casamento é a instituição dele. E ele está junto. É Deus, o homem, a mulher. Deus é o centro. E quando o casal vai se afastando de Deus, o amor vai desaparecendo, porque Deus é amor. Vão se afastando e vão se afastando. A outra causa, problemas sexuais. Não são compreendidos. Eles entram em conflito nessa área. E não buscam ajuda externa de um profissional. Uma orientação. Uma orientação. Então, isso é motivo para ir criando, desgastando até a separação. Então, amizades, já falamos nisso, infidelidade, traição de um ou de outro, muito triste, é muito sério o assunto da infidelidade. Por que acontece? É a mesma coisa, desobedece os princípios de Deus. Aí vão fazendo tudo o que não deve, e o casamento não dura. E na era da comunicação, Deise, na era da tecnologia, das redes sociais, é possível manter um casamento saudável? Infelizmente, trair o cônjuge hoje ficou mais fácil. E comum. E comum, exatamente. E alguns estão traindo virtualmente o seu cônjuge e acham que não estão fazendo nada demais. Por quê? É virtualmente, então isso não prejudica. E é claro que prejudica. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, o Facebook já é citado como causa de divórcios em muitos casos. Então, realmente, hoje, a tecnologia que veio para dentro do lar, ela tem prejudicado muito o companheirismo, a cumplicidade dos cônjuges. E as coisas estão ficando tão aceleradas que o marido e esposa já não tem tempo para conversar um com o outro. E nem paciência. E nem paciência. Quer dizer, se comunicam por WhatsApp. Não é terrível isso? Agendam um horário para conversar. Se as agendas conciliarem, né? Pastor Osmar, o senhor comentou agora há pouco com a gente sobre os motivos, né, as principais causas de divórcio no Brasil. Mas quais seriam, pastor, as atitudes que vão destruindo dia a dia o relacionamento? A gente pode citar algumas? Alguma. Egoísmo. A pessoa vai ficando com o coração duro, não se humilha, não perdoa. Portanto, é uma causa muito forte para o divórcio. Ninguém suporta uma pessoa de cabeça dura, que só ela que está certa, tudo está errado.
Outro ponto, não sabe perdoar, não tem capacidade, não tem humildade para perdoar. E o perdão ajuda a consertar muita coisa. Não se importar com os sentimentos do parceiro, desrespeita os sentimentos. Tentar controlar o outro, já falamos anteriormente, é aquele que quer dominar. Dizer palavras que magoam, que machucam, que ferem a pessoa. Isso prejudica, isso destrói. São atitudes diárias no relacionamento que vai Criticar destruindo. tudo que o cônjuge faz, está sempre criticando. São causas que ameaçam o casamento. Com certeza. E quando o casamento é ameaçado, a primeira coisa que se pensa é divórcio. E o divórcio impacta diretamente a vida dos filhos também. Tremendamente. Há muitas pesquisas sobre isso. É claro que o filho precisa de pai e de mãe, sem dúvida nenhuma. Então, hoje é a guarda dos filhos compartilhada, enfim, paliativos. Mas as pesquisas mostram que o impacto na vida dos filhos é grande. O sentimento de culpa, declínio no rendimento escolar, emocionalmente o filho fica afetado. E mais, as pesquisas têm mostrado que essas sequelas acompanham esse filho até a idade adulta. A vida adulta. Pastora, a gente está fechando esse bloco sobre o divórcio, que é um assunto bastante delicado e polêmico. Para a gente concluir o pensamento, é possível evitar o divórcio? É possível, porque Deus tem todo o poder e Ele tem interesse em restaurar os casamentos, porque o casamento é uma instituição divina. O casamento é a coisa mais importante que existe nessa terra. Foi Deus que criou e Ele está pronto para restaurar. Ele quer ajudar. E Ele promete em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei esse coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração de amor, um coração brando. É isso que Deus quer fazer. Ok. Para a gente evitar o divórcio, como o pastor Osmar e a Deise estão comentando com a gente aqui, passa por um caminho muito delicado, que é o caminho do perdão. Você entende de verdade o que é o perdão e o que ele significa na vida da sua família? No próximo bloco a gente vai falar sobre o perdão, que é sim extremamente necessário para a saúde da família. O perdão talvez seja uma das atitudes mais importantes dentro da família. Reconhecer o momento de pedir perdão, entender o significado dessa atitude para a saúde do seu lar é fundamental para manter uma família equilibrada e feliz. Mas na prática, pastor Osmar, o que significa o perdão? Perdão é um dom divino. Portanto, nós precisamos perdoar, mas precisamos que Deus nos ajude a perdoar. Porque é difícil para o ser humano perdoar. E a Bíblia diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o nosso Deus, o Pai Celestial, vos perdoará. Se não perdoardes, Deus também não nos perdoará. Como é importante a gente perdoar. O perdão, quando é dado ou recebido, começa a ter saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Tudo melhora, pastor? Tudo melhora e um relacionamento maior com Deus. Deise, como que a gente pratica o perdão no casamento? Então, dentro do casamento é impossível não haver desentendimentos. Mas ali deve ser o lugar onde o perdão deve ser buscado frequentemente e prontamente concedido. Você não pode esperar ter vontade de perdoar. Você tem que buscar Deus, porque é Ele que vai lhe habilitar a perdoar. Sabendo que quando você perdoa, Deus restaura. Então esse é o ponto importante da vida conjugal. O perdão tem que ser concedido e buscado com muita frequência. Dentro do casamento. Sem dúvida. Pastor, a gente pode falar que o perdão não apaga o que aconteceu, mas ele pode mudar um relacionamento? Ele não apaga, mas ele tira a dor, aquele ressentimento, aquela raiva, tira. Alivia. Alivia. As marcas podem ficar, mas não lembra mais do ferimento. Não lembra mais. Vai ter paz. Lembra do que aconteceu, mas não machuca mais. Mas não dói mais. Não dói mais. Deise, quais seriam as vantagens do perdão? Em primeiro lugar, ao perdoar você está obedecendo a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 4:32.
Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, quando você perdoa, você está obedecendo a Deus. É por isso que você decide perdoar e Deus lhe habilita. O perdão restaura. E isso só é possível quando você busca verdadeiramente a Deus. E perdoar é amar como Jesus amou, porque você está oferecendo para a pessoa algo que ela não merece. Ela lhe magoou, mas você oferece o perdão, você concede o perdão. E assim você está seguindo o caminho de Jesus. E como é que a gente faz para pedir perdão? Isso é importante, porque muitas pessoas, ao pedir perdão, acusam o outro. Por exemplo, dizem assim, olha, se eu lhe magoei, perdoe. Quer dizer... Totalmente da boca para fora. Exatamente. A Bíblia diz que você tem que confessar, né? Você Primeiro tem que reconhecer, confessar, né? Para poder confessar. Exato. Confessar para poder você ser perdoado. Então, você, ao perdoar, você não tem que perdoar se o outro se magoou. Não importa, mas eu acho que não foi nada demais, porque eu tenho que perdoar? Foi uma coisa tão simples. Não se trata disso. Você magoou a outra pessoa, então você precisa pedir perdão. Independe do que você pensa que fez ou deixou de fazer. A gente está conversando aqui sobre a importância do perdão dentro da família. O pastor Osmar falou para a gente que o perdão é um ato divino. Perdoar é um ato divino e que deve ser exercitado, praticado, sim, dentro do casamento. No próximo bloco, nós vamos falar especificamente sobre a presença de Deus na família. E aí, faz uma análise. Na sua família, Deus está presente? Sim ou não? Não perca o próximo bloco. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou também o casamento. A gente pode concluir com isso, Deise, que o casamento precisa de Deus? Sem dúvida nenhuma. Pois o casamento, para ser feliz, uma família para ser feliz, precisa de Deus. Acabamos de falar sobre o perdão. Você não consegue perdoar sozinha. É Deus que vai lhe ajudar a perdoar. Num casamento você precisa de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Alguns casais dizem, acabou o amor, vou me separar, acabou o amor. Se falta amor num casamento, está faltando Deus. Com certeza. Porque Deus é amor. Então, quanto mais perto de Deus você estiver, individualmente, mais próximo você vai estar do seu cônjuge e melhor será o seu relacionamento. Pastor, mas será que nas famílias pós-modernas, que são as famílias de hoje em dia, existe espaço para Deus? Como que a gente concilia uma agenda atribulada, as atividades de casa e o relacionamento com Deus? Realmente esse assunto é muito delicado. As famílias hoje estão se afastando de Deus. Não tem tempo para adorar a Deus, não tem tempo para estudar a Bíblia, não tem tempo para fazer o culto em família. É realmente um assunto muito sério. Cada vez mais aumentando a tecnologia e se afastando da vida espiritual. Mas nós precisamos de Deus. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus tem que ser a base do nosso lar. Deus tem que estar no centro de nossa família. A Bíblia diz, buscai primeiro Deus e o seu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É interessante que não é uma ou outra coisa, né? São todas as coisas. E hoje, eu não vou dizer a porcentagem, mas a porcentagem é muito elevada de famílias até cristãs, evangélicas, que não estão buscando mais a Deus em família, buscando a Bíblia, oração, lendo, tendo comunhão com Deus. Esse é um assunto muito delicado e é também um motivo de tantas separações e tantas tristezas que estamos vivendo nesse mundo. O mundo está em crise porque Satanás está irado contra a família. Ele quer destruir a família, mas Deus está pronto para transformar e ajudar a família. Para restaurar. O pastor falou de um ponto importante, Deise, que é o culto familiar, que deveria ser um dos momentos mais especiais da família, mas hoje em dia poucas famílias têm feito o culto familiar. Vamos deixar uma dica para o pessoal que está nos acompanhando, como deveria ser feito esse culto familiar, o que a gente tem que priorizar nesse momento? O culto familiar é muito importante porque ele une a família em torno de si mesma e em torno de Deus. Então, são marcas que você deixa na vida dos seus filhos para sempre. Eu lembro do culto na minha infância e como aquilo me marcou, as histórias que a minha mãe me contava da Bíblia, algumas vezes até a gente se emocionava ouvindo aquelas histórias. Mas hoje, cadê o tempo para fazer o culto? Cada um sai no horário, correndo, levanta atrasado, enfim.
Mas você acha tempo para tudo que você acha importante. É Esse é o verdade. ponto. Se você realmente priorizar o culto, você vai encontrar um momento adequado. E qual deve ser o momento? Onde todos possam estar presentes. E deve ser feito sempre no mesmo local. E sempre no mesmo horário. Não um horário fixo, mas, por exemplo, antes do jejum, ou depois do jantar. Sim. Para marcar a criança que ali é o momento do encontro com Deus. Que aquele local é um local, naquele momento, de você buscar Deus. Então é importante isso. E como deve ser esse culto? Primeiro, depende da idade da criança. Quanto menor a criança, menor o culto. Porque uma criança pequena, ela tem pouco tempo de atenção, né? Então você tem que diminuir o culto para que possa ser atrativo para a criança. Quando começar a fazer o culto? Certa vez uma senhora me procurou e disse: Deise, quando é que eu devo começar com meu filhinho a fazer o culto? Eu falei: que idade tem seu filhinho? 3 meses. Está atrasada 3 meses. Verdade. Tem que começar assim que a criança nasce, ou talvez até antes já pode começar a cantar, porque na gestação a criança já está comprovado que a criança ouve quando ela está no ventre da mãe. Então, o culto, a mãe tem que lembrar que o culto tem que ser animado, deve ser a hora mais interessante do dia. Então, deve buscar maneiras atrativas de contar a história bíblica, ilustrações, cânticos animados, devem ter cânticos adequados à idade das crianças, cânticos com gestos, com ilustrações. Hoje nós temos DVDs, com tantos recursos, material né? riquíssimo que a gente tem para dinamizar o culto familiar. E se os filhos são pequenos, a história da Bíblia deve ser ilustrada completamente ou ensinada pelas crianças. Com a criatividade, os pais podem fazer muitas coisas. E a oração, curta e ao ponto. É ali que a criança vai aprender a orar. Posição de oração, ensinar a criança a ajoelhar, ensinar a criança a falar com Deus. Mas quando o pai ou a mãe orarem, deve orar numa linguagem que a criança possa entender. Em alguns momentos a criança fazer oração? Sim, à medida que a criança aprenda a falar, ela já deve fazer. E antes de aprender a falar, ela já faz oração. Eu tenho um netinho de 1 ano, quando nós dizemos, os pais dizem: olha, agora é oração, ele se ajoelha e ele põe a mãozinha assim. Coisa mais interessante. Primeiro ele faz assim. Aí a mãe fala: fecha o olho, aí ele faz assim. Mas ele sabe qual é a postura. Criança, né? 1 ano ele tem. É a postura da oração. E a criança vai aprende de ver os pais e aprende de ser ensinada. Ok. Muito obrigada ao pastor Osmar Reis, a Deise Reis, por todas essas informações, por todos esses esclarecimentos. Nós esperamos que esse material seja extremamente útil para você e sua família nessa busca pela felicidade, nessa busca pela harmonia e pela presença de Deus no seu lar. Um abraço muito carinhoso.